Você sabe por que é tão difícil? Você sabe por que é tão difícil fazer um transplante de órgãos atualmente? Por que, por exemplo, um cara que precisa de um rim, ele demora tanto tempo para conseguir um e caso ele consiga, ele vai ter que ficar tomando imunossupressores para o resto da vida? Meu nome é Vinícius, sou médico em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde e hoje o assunto do vídeo é esse: por que é tão difícil fazer uma doação de órgão? Então, o objetivo desse vídeo é tentar explicar de uma maneira clara e didática o porquê desse impasse, dessa dificuldade, de uma pessoa tanto doar um órgão quanto de uma outra pessoa receber esse órgão. E eu já vou começar chutando o balde, explicando o principal motivo por ser tão difícil a doação de órgãos. E ele se chama complexo de histocompatibilidade principal, ou para os íntimos, apenas MHC. Esse nome pode parecer um pouco estranho e um pouco grande demais para as palavras que a gente costuma ouvir no dia a dia. Mas até o final do vídeo eu vou te explicar com detalhes para que serve essa molécula e você vai entender, o porquê que ela é o pivô aí da dificuldade para a doação de órgãos. O MHC nada mais é do que uma proteína que fica na superfície de todas as células nucleadas do nosso organismo. Mas é importante saber que ela fica apenas nas células nucleadas do nosso corpo? Sim, isso é muito importante. E até o final do vídeo você vai entender o porquê dessa importância. Mas vamos com calma. Voltando ao MHC, no nosso organismo a gente tem dois principais tipos de MHC. Bem, na realidade a gente tem 4 tipos de MHC, mas os mais importantes que a gente estuda é o MHC do tipo 1 e o MHC do tipo 2. Bem, nesse vídeo a gente vai falar principalmente do MHC do tipo 1. Não que o MHC do tipo 2 seja menos importante, ele é importante pra caramba. Porém, quando a gente está falando de doação de órgãos, o principal componente que dialoga com essa dificuldade é justamente o MHC do tipo 1. Beleza, mas o que é esse MHC do tipo 1 que eu tanto falei nesse vídeo e até agora eu não expliquei o que ele é? Então, gente, de uma maneira simples, o MHC do tipo 1 ele é como se fosse o CPF do seu corpo. Lembre-se, ninguém no Brasil tem um CPF igual ao seu. Da mesma forma que um MHC do tipo 1, ninguém mais tem um igual ao seu no planeta. Tá, mas por que essa molécula é tão importante para a doação de órgãos? Então, como eu falei para vocês, o MHC do tipo 1 que você tem aí no seu corpo, ele é diferente de qualquer MHC que exista, de qualquer outra pessoa que exista no planeta. É claro que existem algumas exceções, como caso você seja o irmão gêmeo de alguém, ou caso você seja clonado em um laboratório, provavelmente alguém vai ter um MHC do tipo 1 igual ao seu. Mas provavelmente, como essas duas situações são um pouco raras de acontecer, então, via de regra, ninguém tem um MHC do tipo 1 igual ao seu. E esse MHC do tipo 1, ele é muito importante ali na rejeição de órgãos, justamente porque é essa molécula que induz praticamente todo o nosso sistema imunológico a atacar ou a não atacar o nosso próprio organismo. Como que eu posso explicar isso para vocês? O nosso sistema imunológico, ele é meio que poucas ideias, então ele não tenta muito conversar com as células do nosso corpo. Ou ele vai te matar, ou ele não vai te matar. E essa decisão de matar ou não matar envolve diversas reações que podem acontecer, mas o principal reconhecimento que o nosso sistema imunológico faz é pelo MHC do tipo 1. Lembre-se lá do nome dele, ele é o complexo de histocompatibilidade principal. Existem diversos outros componentes dele, mas ele é o principal ali para o reconhecimento do que é do nosso organismo para o que é de outro organismo. E isso faz muito sentido, porque, por exemplo, há milhares e milhares de anos atrás, quando a gente estava lá em busca da nossa sobrevivência, essa foi uma maneira muito boa do nosso organismo saber o que é do nosso organismo, o que essas células que ficam na nossa pele. Como que eu sei que elas são nossas? Da bactéria que pode invadir o nosso corpo via o nosso sistema digestório. Bem, se a gente for pensar, uma bactéria não tem o nosso MHC. Portanto, ela pode ser atacada por nosso sistema imunológico. Por isso que, na minha opinião, a gente não deve reclamar dessa molécula por ela ser tão importante e tão decisiva na hora de doação de órgãos. Bem, agora pense nesse exemplo que eu vou te dar aqui agora. Imagine a seguinte situação. Você aí na sua casa está precisando de um rim. Eu vou no hospital, te retiro o meu rim sem fazer qualquer tipo de exame e dou ele para você. Certamente o meu MHC é bem diferente do seu. Então, o que aconteceria?
o seu sistema imunológico não iria reconhecer o meu MHC, porque até onde eles sabem, o MHC que fica no seu organismo, ele tem, né, o seu próprio MHC. Então ele não iria reconhecer e justamente ia atacar o rim que eu te doei. Portanto, não ia ter adiantado nada essa doação. Na realidade, seu quadro de saúde ia até piorar, porque o nosso sistema imunológico ia atacar aquilo dali de uma maneira sinistra que ia virar uma polpa sangrenta ali em questões de minutos ou até mesmo horas. Tá bom, até agora a gente entendeu que o MHC do tipo 1, ele é o principal componente que está ali relacionado com a compatibilidade entre órgãos, caso uma pessoa ela venha a doar um órgão. A outra coisa que a gente já entendeu até aqui é que uma pessoa não tem um MHC igual a qualquer outra pessoa no planeta. É claro, com aquelas duas exceções, caso você seja um clone, né? Caso você tenha sido clonado laboratoriamente, ou caso você tenha aí um gêmeo idêntico. Mas é claro, também tem algumas limitações, você tem um gêmeo idêntico com MHC do tipo 1 igual ao seu. Por exemplo, caso tenha dois irmãos gêmeos, e esse rapaz aqui, ele precisa de um transplante de coração, porque senão ele vai morrer. A equipe médica certamente não vai tirar o coração desse gêmeo aqui e transplantar nesse daqui, caso esse daqui, né, esteja saudável e tudo mais. Isso daí não vai acontecer. Então, mesmo que você tenha um gêmeo idêntico, existem alguns limites nisso daí. Tá, mas você deve estar se perguntando, pô, mas como que é possível você fazer uma doação de órgãos atualmente? Porque a gente sabe que existem, né, doação de órgãos. E a gente já estabeleceu esses dois conceitos. Como que isso é possível? Bem, vamos lá então. É certo que não existem dois MHC iguais no nosso planeta. Portanto, o que a engenharia genética faz, né? O que os médicos fazem? Eles tentam pegar um MHC o mais próximo possível do seu e fazer a doação de órgãos. Ficou um pouco confuso? Então, pensa nesse exemplo. Imagine que o meu MHC ele é como se fosse um CPF. Esse CPF aqui. Agora, imagine uma pessoa que quer receber um órgão. Ela tem esse CPF aqui. Né? Como se a gente fosse considerar, né, o MHC do tipo 1 como se fosse um CPF. Você percebe que esses dois CPFs, esses dois MHCs, eles são semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Então é justamente isso que a medicina faz. A gente tenta encontrar qual é o MHC mais próximo, mais semelhante um do outro e faz ali a cirurgia para o transplante de órgãos. Mas é claro, o nosso sistema imunológico, ele além de ser poucas ideias, como eu falei anteriormente, ele não é bobo. Então é questão de tempo dele identificar que aquele MHC ali, ele é parecido, mas não é igual. E é justamente por isso que as pessoas, quando elas fazem ali o transplante de órgãos, elas precisam ali de alguns remédios imunossupressores para inibir a força do sistema imunológico. Ela vai tomar esse remédio para o resto da vida, né, para diminuir a força do sistema imunológico e conseguir ali viver com o órgão dela naturalmente. Bem, para finalizar esse vídeo, é possível que você tenha ainda mais uma dúvida a respeito desse sistema de doação e transplante de órgãos. Se é tão difícil você fazer uma doação de órgãos e tem toda essa complexidade do MHC e tal, como que existe aí doação de sangue a rodo em todo o Brasil e em todo o planeta e é muito fácil de você doar sangue? Você tem ali apenas alguns antígenos e aglutinogênios que você tem que levar em consideração do sistema ABO e também do sistema RH e você consegue doar tranquilamente, não é tão complexo como o MHC do tipo 1. Você já parou para pensar nisso? E aí, por que você acha que isso é possível? A resposta para essa pergunta é muito simples. Se você lembrar lá no início do vídeo que eu falei que o MHC do tipo 1 ele está presente apenas na superfície de todas as moléculas, ou de todas as células nucleadas do nosso corpo, então o nosso sangue, né, as hemácias do nosso sangue, elas são células anucleadas, isso significa que elas não têm núcleo, portanto, elas não têm a presença de MHC do tipo 1. Por isso que é tão mais fácil, tão mais simples uma pessoa doar sangue para outra em vez de transplantar um órgão. Muito interessante isso, não é mesmo? Comenta aí embaixo se você sabia disso. Gente, eu preciso abrir um parêntese aqui para falar que, infelizmente, o MHC do tipo 1, ele não é apenas o principal motivo para a dificuldade de doação de órgãos aqui no Brasil. Na realidade, o buraco ele é ainda mais embaixo, porque a recusa familiar dos familiares que perdem um ente é muito alta. Então,
se a gente for pegar aí dados do ano passado, a gente vê que quase metade das pessoas, né, metade dos familiares que perderam uma pessoa por morte encefálica, infelizmente elas se recusaram a doar órgão do paciente. Mas a gente também não pode bater o martelo e julgar todas essas famílias que se recusaram a doar órgãos, porque isso se dá principalmente pela falta de conhecimento dos familiares a respeito da morte encefálica, que infelizmente é uma causa irreversível e que poucas vezes as pessoas entendem. Além disso, existem diversos motivos que até mesmo eu não vou conseguir explicar para vocês, que fazem as pessoas, que fazem as famílias recusarem o paciente que veio a óbito a doar esses órgãos. Vale lembrar que um doador ele consegue aí salvar até 8 vidas caso os órgãos dele sejam doados, né? Tenha a autorização da família para ser doados. Por isso que é muito importante que você avise a sua família caso, infelizmente, ninguém quer, né, que aconteça alguma coisa conosco, mas é sempre bom deixar claro e avisar a família que você tem interesse em ser um doador de órgãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido importante para você, até porque conhecimento nunca é demais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, gente. Tchau!